A União Europeia e o Mercosul anunciaram nesta sexta-feira que finalizaram um acordo de livre comércio que demorou 2 décadas para ser negociado. Antes da sua implementação, contudo, o acordo terá que passar por um grande teste na Europa, onde encontra a forte resistência da França e de outros membros da União Europeia. O eixo principal do acordo pode ser aprovado por maioria simples dos legisladores da União Europeia e por uma maioria qualificada dos governos de lá também. Isso significa que ele precisa de apoio de 15 países, representando pelo menos 65% da população do bloco. Para bloquear esse processo, pelo menos 4 membros da União Europeia, representando mais de 35% da população, precisam se opor a ele. O acordo não tem vigência imediata e vamos agora ver exatamente o que falta para ele entrar em vigor. Vamos ver a primeira arte? Bom, aí nós vemos que o processo de revisão legal do acordo, voltado para assegurar a consistência, a harmonização, enfim, correção linguística, estruturação dos textos para que evitem palavras que deem interpretações dúbias conforme a tradução. Além disso, uma vez entrando no campo da tradução, o acordo passará para a língua inglesa e para as 23 línguas oficiais da União Europeia e 2 línguas oficiais do Mercosul, entre as quais a língua portuguesa. E, por fim, a assinatura, em que as partes manifestam formalmente a sua aceitação do acordo, que será realizada após concluídas a revisão legal e as traduções do acordo, para ver se não ficou nada mal interpretado. Vamos para a arte seguinte. Os passos seguintes seriam a internalização, isto é, seguida da assinatura, as partes vão encaminhar o acordo para os respectivos processos internos de aprovação de cada país. No Brasil, o processo envolve os poderes executivo e legislativo por meio da aprovação do Congresso Nacional. E então vemos a ratificação, onde os países notificam sobre a conclusão dos respectivos trâmites e burocracias internas e confirmam, por meio dessa ratificação, o seu compromisso em cumprir o acordo. E aí sim entra em vigor o acordo. E, portanto, começa a produzir os efeitos jurídicos no primeiro dia do mês seguinte à notificação da conclusão dos trâmites internos. Como o acordo do Mercosul e a União Europeia estabelece a possibilidade de vigência bilateral, bastaria que a União Europeia e o Brasil ou qualquer outro país do Mercosul tenham concluído o processo de ratificação para que a sua entrada em vigor bilateralmente entre as partes comece a valer. E para falar sobre esse marco importante, eu chamo aqui o nosso querido Duda Teixeira. Boa tarde, Duda. Muita coisa vai vir ainda para frente depois dessa assinatura oficial. E o comentário também no nosso Wilson Lima, que está lá de Brasília e que nos trouxe essas informações. Boa tarde a todos. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Bom, a gente viu aí, tem uma longa lista de coisas para serem resolvidas. Não vai começar antes de 2, 3 anos, mas se estima aí que pelo menos em 10 anos o acordo começa a funcionar. É claro que a gente não sabe o resultado ainda de todas essas votações, então pode ser que o acordo seja aprovado integralmente, pode ser que ele seja aprovado parcialmente ou pode ser que ele seja derrubado. É um longo processo, vários países europeus, Polônia, Itália, Holanda, França principalmente, devem se opor, mas é um movimento também que para os europeus agora interessa muito esse acordo com o Mercosul. A gente vai falar depois dos interesses aqui para o Brasil e para o Mercosul, mas para a Europa é muito importante agora também. Vamos lembrar, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está ameaçando impor tarifas de importação para produtos de outros países, inclusive da Europa. A China tem tomado muito o mercado de produtos europeus pelo mundo. A Europa também foi prejudicada por estar excessivamente dependente da energia da Rússia nessa confusão da guerra na Ucrânia. Então, para a Europa é muito importante abrir essa comunicação e ter mais proximidade aí com os países do Mercosul. Então, nisso pode ser que esses países acabem aprovando nesse tempo aí. Muito bem, Wilson, como é que está sendo a repercussão dessa aprovação aí em Brasília, ainda que tenha muita coisa pela frente, como a gente viu?
Tem muita coisa pela frente, mas o Palácio do Planalto, que estava preocupado com a repercussão negativa de várias notícias, não é? Quer dizer, você teve uma semana. As últimas 2 semanas foram bem ruins para o Palácio do Planalto. Eu estou falando aí da questão da crise fiscal, o imbróglio com o Congresso Nacional e a própria decisão do Flávio Dino. Esse anúncio hoje, nessa sexta-feira, foi celebrado, porque pelo menos tira o Palácio do Planalto das cordas, tira o governo Lula dessa postura mais defensiva. Então, pelo menos eles têm alguma coisa para chamar de sua. Agora, o problema, meu caro Zé Inácio, é como disse o Duda e como você mostrou na nossa arte. O grande ponto é que nós temos um anúncio prévio. Até esse acordo, de fato, você ter uma vigência, e outra coisa que ainda está muito nebulosa, são os termos desse acordo. Ainda não temos ainda a informação sobre quais são os detalhes, e como ele ainda vai passar por análise da União Europeia, e é bom lembrar, gente, é bom lembrar que há uma forte resistência da França. Isso ficou muito claro naquele episódio da crise da carne, que nós acompanhamos aqui no meio-dia há aproximadamente 2 semanas. Então tem muita coisa ainda para se discutir. Não é um processo simples. O Lula comemora, fala que ele conseguiu, vai tentar fazer o máximo, né? Ele vai trazer a narrativa para ele, dizer que não, mas esse acordo só saiu do papel porque eu consegui, por conta da minha diplomacia, por conta do meu time, mas eu queria compartilhar com o Duda, se puder compartilhar a tela, eu queria tirar essa dúvida com o Duda. Mas, Duda, é aquela coisa, me parece que, lógico, há um motivo para comemorar, não vamos dizer que não houve um avanço, só que desse avanço até chegar na prática, até chegar ao consumidor, e aí, inclusive, já tem pessoas se perguntando, nossa, quer dizer que agora com acordo com a União Europeia de Livre Comércio, por exemplo, o meu carrinho popular vai ter um preço mais acessível, a minha carne vai estar com um preço mais acessível? Calma, né? Devagar com andor, porque os passos são muito longos, me parece que a coisa ainda vai demorar bastante, né, Duda? Vai demorar, mas Wilson, eu acho que tem uma questão aí que muda a perspectiva, né? A Europa estava estagnada, com dificuldade, perdendo o mercado, sem crescimento econômico. O Mercosul, protecionismo total, dificuldade de assinar acordos de livre comércio, a indústria sem investimento, sem capacidade de investir. Aqui a bolsa caindo, a gente está vendo isso aqui no Brasil. O dinheiro vai todo para pagar os títulos da dívida pública que o governo não para de emitir porque não faz ajuste fiscal. Então, de repente, muda o horizonte. Então, tem uma expectativa de receber mais investimentos dos países europeus aqui agora no Mercosul. As empresas que vendem produtos agrícolas, agropecuários, tem uma outra perspectiva também de aumentar a produção para vender para a Europa. Então muda um pouco o horizonte, tem uma perspectiva de aumento de investimento, de crescimento maior do PIB nos próximos anos. Então, traz aí um ar fresco, é uma vitória do governo Lula também, ainda que isso tenha sido atrasado muito por culpa do Lula. Isso foi anunciado em 2019, logo no comecinho do governo Bolsonaro, mas a coisa vai enrolando. Então, assim, não é que todo o mérito é do Lula, né? Porque o Lula atrapalhou muito, mas o Brasil todo vai ganhar porque tem essa mudança de perspectiva que não pode ser ignorada, é muito importante, sim. Tem uma pergunta, tem uma curiosidade. A gente já sabe mais ou menos quais seriam as vantagens para o Brasil. A gente é fornecedor de alimentos, commodities, tudo aquilo que a gente já viu que deu até uma certa polêmica agora com o Carrefour na França. Mas quais seriam os produtos que seriam facilitados deles para nós? Por exemplo, o carro, eu não sei se entraria nesse pacote. Vocês saberiam de cabeça algum dos exemplos? Ou ainda não foi nem estabelecido isso no texto? Ainda está aquele acordo em fechar um acordo, mas o acordo em si ainda não foi definido os itens que integrariam essas facilidades, digamos assim. Os carros entram no pacote, sim, já entraram. Existe até um temor de que, se eliminarem todos os impostos, a gente vai começar a importar muito carro aqui da Europa. Isso poderia prejudicar a indústria
tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, eu digo que entra no pacote porque já tem ali uma eliminação gradual das taxas dos carros europeus e até uma possibilidade de repente, retomar o imposto se começar a vir carro demais para cá. Então, os acordos sempre são assim, né? Você estima ali uma taxa, uma redução nas tarifas, o objetivo é em 15 anos, por exemplo, você ter livre comércio mesmo, sem tarifa nenhuma, mas como precisa ter uma adaptação, isso pode, de repente, se você autoriza demais a importação, você pode ter prejuízos aqui para a indústria local. Então, de repente, você pode reverter se for o caso. Muito bem. E para falar desse assunto, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, celebrou o anúncio da assinatura de acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, feito há pouco, como a gente falou, na cúpula do Mercosul em Montevidéu. O parlamentar destacou os benefícios econômicos para o Brasil e, em particular, para o Mato Grosso do Sul, estado que representa, com forte presença no agronegócio. E para falar com o senador, mais uma vez eu passo a palavra para o Wilson e para o Rodolfo. Boa tarde, senador. Boa tarde, Wilson. Muito boa tarde. Estou à disposição. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao Meio Dia em Brasília. Quero te agradecer pela sua disponibilidade. É bom lembrar que o Senado, nesse momento, está lá no Senado. Então, assim, ele conseguiu nos atender ali no cafezinho do Senado. Te agradeço muito pela sua gentileza. Senador, em termos práticos, o senhor que, inclusive, é representante do agronegócio, como é que o Brasil ele consegue, qual vai ser a vantagem para o Brasil a partir dessa assinatura desse acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia? Eu, antes de entrar no mérito do benefício, que com certeza isso vai acabar tendo como consequência, principalmente para os estados voltados ao agronegócio, era interessante replicar o rito da tramitação a partir do momento que se pactua a assinatura desse acordo, conforme foi anunciado em Montevidéu. O encaminhamento desse acordo para os processos de aprovação interna dos membros de ambos os grupos, ele precisa passar pela aprovação do Conselho da União Europeia, possivelmente a etapa mais desafiadora nesse trâmite. Nesse Conselho, cada governo dos países bloco tem direito a um voto. Nessa fase, o acordo comercial precisa da aprovação de, no mínimo, 15 dos 20 Estados-membros, ou seja, 55% dos países, que devem representar ao menos 65% da população do bloco. Após a aprovação pelo Conselho, o texto segue para o Parlamento Europeu, onde uma maioria simples dos eurodeputados é suficiente para aprovação. Depois de aprovado pelo Parlamento, o acordo entra em vigor sem necessidade de ratificação pelos parlamentos ou governos nacionais, sendo de cumprimento obrigatório em todos os países da União Europeia. Esse processo é válido exclusivamente para acordos de natureza comercial, que são de competência da União Europeia. Os europeus estão querendo dividir o acordo em dois pilares, o de natureza comercial e o de natureza política. A cooperação política é uma competência compartilhada entre a União Europeia e seus Estados-membros. Nesse caso, da aprovação do pilar da política, basta o veto de um país no Conselho Europeu para barrar a assinatura do acordo político. Comercial é uma outra história, que é o que nos interessa, que também precisaria ser ratificado pelos parlamentos nacionais de cada Estado-membro. De acordo com as regras da União Europeia, o acordo pode ser implementado provisoriamente no todo ou em partes, antes da conclusão completa do processo de aprovação.
Eu quis explicar isso porque muitas das vezes a gente precisa compreender para chegar nos finalmente. Agora, a pergunta que você me fez realmente se faz necessária uma observação. Não tenha dúvida do benefício que isso vai ter, principalmente para aqueles estados, e o Brasil tem muitos desses estados, que têm a sua economia voltada ao agronegócio. Duda Teixeira. Senador, boa tarde. Ainda tem muita resistência aqui no Brasil ao acordo ou isso já acabou? Não, eu não sinto aqui no Brasil e também no Mercosul como um todo, até porque isso já está sendo auscultado há algum tempo, nenhuma resistência mais aguda nesse sentido. O que a gente via, e isso é notório, uma resistência mais para o lado do bloco europeu, principalmente da França e da Polônia. A gente já teve no Parlamento Europeu, em Bruxelas, uma comissão de deputados e senadores do Parlasul, foi gente da Argentina, foi gente do Paraguai, foi gente do Uruguai, nós, o deputado Arlindo Chinaglia, deputado Celso Russomano, e lá nós sentimos que a resistência era muito menor do que quem queria que aprovasse. Então, eu sou realmente muito otimista no sentido de que nós vamos chegar nesse desfecho final, principalmente em função das regras da aprovação do rito legislativo da área comercial desse acordo.